arquitetura é um grande desafio e um constante aprendizado, porque a gente se apropria muito do espaço, a gente espera pela surpresa, pelas sensações, é a busca da beleza, é a busca da emoção e tem que ser funcional, mas acima de tudo tem que ser belo. Quando você chega no local, sente o sol, a luz, é uma experiência que tem muito sentido na relação com a arte, de pensar no espaço, pensar nas proporções, presenciar uma criação. Depois da minha formação, eu tive a oportunidade de passar um tempo fora do país, estudando arquitetura bioclimática. Logo nos primeiros dias eu entrei numa edificação que me tocou profundamente, me emocionou. E eu senti ali o poder da arquitetura, né? A dimensão com que as pessoas, ao entrarem no espaço, podem sentir, podem se impactar com aquilo. Eu diria que esse momento foi muito transformador para mim, porque quando eu voltei para o Brasil, isso me tocou. Eu lembrava sempre dessas sensações, né? Então, o que a gente quer fazer hoje no escritório é trazer essas sensações, essas emoções para os nossos clientes. A arquitetura é um grande desafio e um constante aprendizado, porque a gente se apropria muito do espaço, a gente espera atingir uma característica muito peculiar para cada projeto, em função das características do entorno, da situação climática, e um aprendizado também muito interessante, já que a gente está sempre se desafiando e sempre começando do zero um projeto, né? Então, para a gente vale muito a apropriação imediata do entorno, das relações, isso para a gente é muito importante. Então, é a busca da beleza, é a busca da emoção, sempre muito ligada ao conforto que a gente pode trazer em termos de qualidade de vida para os usuários desse projeto. Existe uma busca constante pela proporção, tem que ser funcional, mas acima de tudo tem que ser belo, tem que ser bonito e a proporção, o uso correto dos materiais, as relações entre o interior e o exterior de uma edificação são sempre muito levados em consideração nos nossos projetos. Essa busca pela surpresa, pelas sensações, passa muito por essa questão relacionada às relações internas e externas de um projeto. Porque a gente sempre acredita que cada projeto ele tem que ser único, ele tem que responder às características físicas e isso pra gente é um ponto de partida. Depois vem a beleza, né? Vem como conquistar as relações, as proporções ideais para cada projeto. E se imaginar dentro desse espaço, né? Fazer com que as pessoas que vão usufruir desse espaço se sintam tocadas e, de uma certa forma, influenciadas pelo nosso pensamento, né? Então, a beleza, né? A estética é um processo super importante, mas que vem junto com uma série de respostas funcionais para o trabalho que a gente está desenvolvendo. Desde das primeiras visitas no terreno, a gente se surpreendeu porque não era possível ver o mar, né? A gente caminhava com certa dificuldade no lote, pela declividade muito acentuada dele. Esse é um projeto que a fachada virou fundo, né? E o fundo virou a fachada, porque a gente quis trazer toda essa generosidade com o mar, né? Então a gente traz, de uma certa forma, uma surpresa para quem chega da rua. A casa ela quase que está escondida numa mata bem densa, com uma intenção muito clara desde o início do projeto. A gente quis enquadrar esse cenário do oceano, então ao abrir a porta a gente tem diretamente um convite a explorar essa natureza abundante, contraste do verde da mata com o azul do mar. A casa, o acesso te conduz ao protagonista de toda essa situação que a gente está vivenciando aqui, que é o mar. Então,
depois a gente pensa em entrar na casa, mas primeiro você se sente abraçado, se sente conduzido por algo que é mais forte, né? Que é a natureza muito forte presente nesse projeto. É muito curioso as sensações que a gente consegue perceber estando presente nessa casa, né? Então é impressionante como se conservam todas as sensações que a natureza reserva para esse lugar, né? Então o som do mar muito presente, dos passarinhos, o som das folhas, a gente se sente parte, realmente inserido nesse contexto de uma maneira muito verdadeira. E uma coisa que a gente buscou muito nesse projeto foi, obviamente, que todos os ambientes de permanência se voltassem ao oceano. Então a gente buscou essa horizontalidade, nessa proporção mais alongada de um grande pavilhão social, em conjunto, né, com a escolha de materiais que são frequentes nos nossos projetos, né, onde a gente busca o uso de elementos naturais. Então a gente percebe aqui um forro de madeira, painéis ripados, o uso do cimento, do concreto, um piso também de um elemento natural. Uma coisa que chama muita atenção nesse projeto e que nos impacta diretamente é a relação das diferentes percepções que a gente tem em relação aos pontos de vista, né? Uma coisa é a gente observar a casa da rua, ela é muito mais introspectiva, ela passa um pouco despercebido, ela parece pouco da fachada, mas quando a gente entra, né, a gente se sente realmente impactado e a casa se descobre de uma maneira muito ampla, muito natural. Quando a gente começa a ter uma tomada mais aérea, a gente se vê totalmente rodeado pelo mar, uma sensação maravilhosa também de ver a casa em volta do mar e em volta de um verde muito abundante. E aí quando a gente sai da casa e vai passear pela praia, a gente tem um impacto muito significativo pelo destaque que essa horizontalidade da casa proporciona a quem está na praia, né? Então a gente ficou muito feliz, né, e muito surpreso ao perceber essas coisas agora, com a casa realmente pronta. Pra gente é muito relevante e muito respeitoso lidar com essas diferentes situações, esses diferentes contextos que cada projeto nos proporciona. Então, ora o nosso projeto vai se olhar para o mar, ora o nosso projeto vai se olhar de uma forma mais introspectiva para ele mesmo, ora ele vai se olhar para uma serra, e assim a gente vai fortalecendo as relações e apropriações que a gente busca para cada projeto. Acho que é uma paixão, né? Ser arquiteto, construir uma casa, acho que vivenciar o lugar, vivenciar o espaço que a gente pensou, elaborou, criou. Então acho que existe uma relação de presenciar uma criação, né? Eu acho que a arquitetura ela tem uma relação com a arte, de pensar o espaço, pensar nas proporções, pensar na estética do espaço. Mas eu acho que quando você chega no local, quando você entra, sente o sol, a luz, tem uma relação com o espaço um pouco mais de passar um dia, passar uma tarde. É uma experiência que tem muito sentido, tem muito a ver com o que eu sempre quis fazer, assim. Eu acho que os nossos projetos eles pensam um pouco nisso, né? Pensam em como as pessoas vão passar o tempo neles. Eu vou passar uma tarde sentado, lendo, conversando com amigos. E acredito que a arquitetura é a criação desse espaço, né? É a criação também do que não é construído, né? Eu acho que o projeto da Casa Pátio, ele tem muito a ver esses espaços que não são construídos, o que não é necessariamente concreto, que não é piso, né? A gente conversar num espaço externo, a gente valorizar o que não é arquitetura. Quando a gente fala de casa, quando a gente fala de morar, eu acho que tem muito a ver com um espaço que você gosta de estar, né? Que você quer estar, que você quer passar mais tempo do seu dia ali. Então tem que ser um espaço aconchegante, tem que ser um espaço onde a pessoa se sinta bem. Eu acho que isso tem um pouco do nosso trabalho, assim, em pensar esse lugar onde eu quero voltar para casa no fim do dia, né? Onde eu quero voltar. Voltar para minha casa e quero me sentir em casa. A gente está em Jaguariúna, que é uma cidade no interior de São Paulo, muito próximo a Campinas. O projeto
da Casa Pátio, ele não tinha como ter outro nome, né? Nasceu com um pátio. Acho que primeiro do que a arquitetura veio o pátio, que é o espaço não construído dessa casa, né? Os clientes chegaram com essa vontade de ter um espaço central na casa, um espaço aberto, onde a casa se voltasse toda para esse espaço. Então, o pátio, que é o protagonista desse projeto, ele é uma extensão da casa. É a criação de uma sala de estar, de um ambiente descontraído, um ambiente onde as pessoas querem ficar mais fora do espaço construído. Então é um projeto que tem uma relação com o exterior muito íntima, né? Muito próxima. A casa ela tem uma implantação em U, onde a gente tem as 3 faces desse U setorizadas, né? Então a gente tem uma setorização da casa, a gente tem um espaço de serviço, onde a gente tem a cozinha, a área de lavanderia. Depois a gente tem uma outra parte que a gente tem as áreas sociais da casa, então a gente tem a sala de jantar, a sala de TV, que é uma sala de estar, tudo isso se relacionando diretamente com o pátio, né? Se abrindo com grandes portas de vidro, os vãos generosos que se abrem, se voltam e se ampliam com o pátio, né? E depois a gente tem a área íntima dos quartos, todas voltadas para o pátio também. Tem uma relação interessante, o terreno ele apresentava um aclive bastante suave, mas um aclive, e a gente não quis criar um terreno plano, a gente não quis simplesmente tornar essa casa uma casa, apesar de ser uma casa térrea, a gente não quis não tomar partido dessa topografia. A casa tem uma relação muito importante com os materiais em que ela foi construída, né? Concreto, material que a gente utilizou ele aparente em várias faces, né? Então a gente tem o piso de concreto polido, temos as paredes em concreto ripado e o forro todo em concreto ripado. Então o concreto ele foi um elemento construtivo, estrutural e fundamental para o projeto. E a combinação desse concreto com os ripados de madeira que compõem os brises dos quartos, a fachada da casa e também o uso das pedras, uma pedra natural, uma pedra que tem um tom azulado. Esse contraste entre os 3 materiais, a pedra, a madeira e o concreto, traz uma identidade muito única para a casa, uma relação de composição dos ambientes, do aconchego. Eu acho que tem muito a ver com o aconchego também que esses materiais trazem para o projeto. Então, a textura, a tonalidade desses materiais, você se sente mais abraçado pela casa, né? A casa ela tem uma relação de cores que, por mais que a gente tenha cores escuras, né? Concreto, a pedra, a gente tem uma relação com o exterior, uma claridade, iluminação muito importante e generosa no projeto, que traz essa composição dos materiais com a arquitetura. O paisagismo é talvez o protagonista, né, do projeto. O fato da gente ter a casa, esse pátio central, obviamente esse pátio ele é tomado pelo paisagismo. Então a gente tem uma diversidade de espécies muito grande. Existe uma relação muito íntima da cliente com o paisagismo, com essa vegetação, o cuidado que ela tem, essa relação com o verde, com a natureza. Então a casa nasce naturalmente com essa relação da arquitetura e do paisagismo. Enriquece a arquitetura, traz um complemento para o projeto e é fundamental e protagonista da Casa Pátio. A Casa do Morro do Elefante está situada aqui na incrível cidade de Nova Lima, município do estado de Minas Gerais, pertencente à região metropolitana de Belo Horizonte, muito próxima da capital e cercada por uma geografia deslumbrante, de muitas cadeias montanhosas, serras, algumas de altas elevações, como a do Morro do Elefante, do qual o projeto se debruça.
Ao chegar no terreno, a gente se depara com o Morro do Elefante, mas dentro do terreno a gente não tinha a percepção dessa formação montanhosa que era tão importante para o projeto. Foi uma descoberta muito grande presenciar a topografia de muito declive, cercada de muita mata. A gente conseguiu tomar uma decisão, estando diante do terreno, de, obviamente, elevar os patamares dos níveis sociais da casa, para que a gente pudesse ter esse visual deslumbrante do Morro do Elefante, que é o grande astro aqui do projeto. Essa casa é uma pequena aventura, né, no sentido de possibilitar diferentes ângulos de apreciação em relação com uma mata muito abundante que cerca a casa. Então a gente teve a felicidade também dos clientes em aceitarem alguns desafios impostos na arquitetura para a gente conseguir explorar de uma maneira muito legal essa natureza que nos circunda aqui nesse terreno. Então a gente teve uma preocupação muito grande em tentar alocar os níveis de serviço na cota menos privilegiada em relação às vistas. Então a gente chega por uma rampa de acesso, onde os carros se situam no andar inferior, junto com lavanderia, com áreas de depósito. A gente sobe para um andar social, onde a gente concentra aí toda a distribuição social da casa, com salas, uma suíte de hóspedes, a cozinha, a churrasqueira, um escritório conectado também a essa sala, uma preocupação muito grande também dos moradores trabalharem conectados a essas visuais. E no andar superior a gente acessa uma suíte principal, que é a suíte do casal, onde se chega por um grande hall, já descortinando todo esse cenário, ainda mais privilegiado em função da cota mais elevada. E uma coisa muito bacana dessa casa é a piscina, né? E a gente tinha aqui um pedido muito especial de uma raia de 25 metros no nosso projeto. E tendo em vista a declividade muito acentuada do terreno, essa piscina ficou quase que pra gente muito clara a necessidade dela estar solta da topografia original. A gente conseguiu resolver essa piscina como um grande bloco de concreto, suspenso aí 5, 6 metros da topografia original do terreno, sustentado por 2 grandes pilares em concreto e que trazem um charme e amarram um conjunto da implantação da casa de uma maneira magnífica no nosso entendimento, né? E o contraste também do verde com o azul da piscina, da água, possibilita que também o cliente consiga nadar na altura da copa das árvores, né? O que é uma coisa muito bacana e diferenciada e muito exclusiva para os moradores dessa residência. Bom, somos muito fãs do concreto aparente, é uma casa feita por um cliente engenheiro, que teve um cuidado muito importante na execução dessa obra complexa. Acabou que fortalecendo ainda mais o nosso desejo em usar esse sistema construtivo que traz a temporalidade que a gente sempre espera para os nossos projetos. Então aqui, mérito também muito do nosso calculista estrutural, Roberto Assunção, que conseguiu junto com a gente encarar esse desafio e promover com que essa casa tivesse esse partido estrutural muito bem definido, com lajes nervuradas, com grandes balanços, com pilares, estruturas de concreto, paredes em concreto aparente, que se contrastam muitas vezes com planos brancos de alvenaria e madeira e pedra, basicamente. São tons e materiais que a gente explorou nesse projeto. Um dos cenários mais espetaculares que a gente já teve a oportunidade de trabalhar, que é a ausência de vizinhos próximos, né, de construções. Então a gente conseguiu aqui trabalhar a inserção da arquitetura na natureza de uma maneira muito generosa e muito transparente. Esse é um projeto que se preocupa com uma orientação basicamente norte dos grandes planos de vidro, né, dos quais a gente usa e abusa aqui nesse projeto, né, com grandes planos de portas, piso, teto, de correr, sempre muito preocupados em trazer esse contato direto do que a gente tem como elemento principal desse projeto, que é o nosso entorno aqui, que é o Morro do Elefante, e que é essa mata que a gente acaba aqui percebendo, né, pela topografia do terreno que vem caindo, a presença muito grande das copas das árvores nesse projeto, né? Então, o projeto todo foi pensado de uma maneira também a gente não ter a interferência visual de outras construções. E uma sensação de privacidade, uma sensação de contato com a natureza sem interferência, que acabou que beneficiando muito o projeto. E ele reserva algumas surpresas, né? Principalmente para quem passa pela rua. É uma casa que vai se revelando aos poucos, né? E as pessoas, quando chegam pela fachada, elas se deparam com uma grande empena de concreto e um portão de acesso, né? Essa casa não tem uma entrada, uma porta. Ela vai sendo descoberta pelo passeio que a gente imaginou para os moradores e para as visitas, né? Que ao subirem o primeiro lance de escada, se deparam com uma grande varanda, já conectada com um mirante, com um deck, que chega e conduz o olhar para a piscina e, obviamente, para essa extensão visual de natureza, né, com as copas das árvores até o Morro do Elefante. Então essa casa ela tem uma preocupação muito grande, um desenho de implantação de recortes, de lajes, de vazios, pequenos pátios, pequenas praças, cheio de momentos interessantes de permanência
Então ela é muito rica, né, nesse sentido, e a gente gosta muito dessas características nos nossos projetos. Esse projeto ficou bastante tempo na nossa prancheta sendo discutido a implantação, como a gente articularia essa volumetria, esses recortes, esses enquadramentos e essas diferentes sensações que a gente queria também trazer para o projeto e para quem adentrasse essa moradia. A gente tem um carinho muito grande por esse projeto, né? Porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de trabalhar num cenário tão incrível, né? Se a gente fica em silêncio aqui, a gente só escuta os barulhos dos pássaros, né? Um barulho corrente de água lá no rio muito distante. Então, em função de todos esses elementos especiais que circundam essa edificação, esse projeto se tornou e se torna icônico e muito especial na trajetória durante esses 13 anos de escritório.